Foco na Empresa Podcast. Bem-vindo, gente, bem-vindo a mais um episódio de um podcast do canal Foco na Empresa. Hoje nós estamos aqui com a Renata Faria, do Grupo Hudson. Renata, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui no nosso canal. E, assim, sempre que possível, gostaria sempre que a gente pudesse estar conversando um pouco sobre negócios, né? O seu negócio me inspira, porque é um negócio que cresceu durante anos e é um negócio também que acabou atraindo investimentos estrangeiros. Então, logicamente, a gente vê um nível de seriedade pela sua pessoa, né? A seriedade com que você conduz tudo, né? Não é só os negócios. A gente tem uma relação um pouco pessoal por causa, né, da fé, mas que eu vejo assim, claramente como que você é sério com tudo que você faz. Então, isso é muito inspirador para mim. Viu? Muito obrigada, Hernani. É um prazer estar aqui com você, né, no podcast Foco na Empresa. E com vocês também, né? O que eu puder agregar, vai ser muito bom esse tempo juntos. Que bom. Renata, o Grupo Hudson hoje é chamado de grupo, né? Mas a gente sabe que tudo quando começa não é bem um grupo. E aí eu queria que você contasse um pouco para nós como que foi, né? Como que nasceu o Hudson, ou às vezes até mesmo um pouco do Hudson. Como que você, Renata, veio parar no mundo empresarial como empresária? Bom, faz muitos anos, né? Acabou que eu sou formada, né? Fui formada em processamento de dados. Sim. Que na época, né, ainda bem antigo, eu fiz faculdade com aqueles cartões perfurados, uma coisa super antiga na época. Sim. Mas a partir dali, eu fui trabalhar na Vale. E na Vale, quando você é da área de sistemas, né, de analista e tudo, para você implementar algo novo, normalmente você aprende sobre aquilo, né? Então, eu fui chamada para desenvolver o programa de importação da Vale, na época, porque estava na época do governo Collor e estava abrindo a importação. Sim. Então, isso era 92, 91? 91, 92, por aí. Sim. Aí, eu aprendi lá como é que fazia, até para a gente poder desenvolver o programa, e me apaixonei com aquilo, porque, assim, eu sempre tive um desejo de ter o meu negócio. E aí eu pensei, agora que abriu, eu também quero abrir. Vou abrir uma loja. Na época era uma loja. Uhum. Na época eu morava no Rio de Janeiro, até porque a Vale, eu trabalhava no escritório do Rio de Janeiro. Aí eu falei, vou abrir uma loja. E abri uma loja em Ipanema só de produtos importados. E eu sempre gostei de coisa de casa. Então foi nesse ramo que eu escolhi, coisa de casa, cozinha e tudo. Então, na época, eu pedi licença da Vale, que ela era estatal na época, então eu pedi licença não remunerada e fui abrir minha lojinha. E aquilo, assim, deu super certo, porque não tinha nada no país, né? Estava muito no início. Então, na verdade, foi, assim, um super oceano azul na época para mim. E, com isso, outros lojistas acabavam vindo me perguntar, mas onde você comprou esse produto? De quem você comprou? Quem é o fornecedor? E era eu mesmo que trazia, né? Uhum. E aí eu vi que tinha uma demanda para, se eu trouxesse volume, para eu vender para outros. E aí, da lojinha lá de Ipanema, primeiro eu abri uma outra no Barra Shopping, aí ficou um tempo com 2 lojinhas. Aí eu acabei mudando para Belo Horizonte, né? Seguindo na época meu marido, mudei para Belo Horizonte. E em Belo Horizonte estava assim no auge do Plano Real. Aí estava caríssimo para abrir loja. Procurei loja nos shoppings, na época estava assim caríssimo. Aí eu pensei, bem, talvez agora eu vou para o projeto do atacado. E aí, fomos lá no Jardim Canadá, era tudo terra ainda naquela época, compramos terrenos e resolvemos fazer o atacado. E Belo Horizonte, nós estamos falando de 91, 92 quando você iniciou, mas quando você veio para BH já era que ano? Era 95, 94 para 95, acho que era 95, se não me engano. 94 ou 95, eu não me recordo direito. E você continuou com as operações no Rio? Eu continuei, aí ficava na ponte aérea para lá e para cá, para lá e para cá, até que o atacado pegou num ponto que eu decidi, não, vou vender as lojas. Aí vendi as lojas,
Primeiro eu vendi metade, fiquei sócia de uma pessoa no Rio para eu parar de viajar tanto. Sim, sim. E depois nós resolvemos terminar e eu focar 100% no atacado. E aí o atacado foi crescendo e aí virou o que virou hoje, né? Foi indo, foi crescendo. Lá no Jardim Canadá mesmo, nós tivemos 3 sedes, de um galpão pequeno, depois passou um tempo, fomos para um galpão um pouco maior e atualmente no terceiro, um pouco maior ainda. Mas hoje no Rio você não tem operações? Não tem operação. Aí eu foquei só no atacado mesmo aqui, em Minas, só em Belo Horizonte, e a gente distribui para o Brasil inteiro, né? Porque aí eu tenho representante em todos os estados e tal, que visita os clientes, vendem, mandam um pedido para a gente despacha daqui somente para lojistas e supermercados, home center, por exemplo. Eu vendo para o Leroy, eu vendo para Tokstok, a gente vende para clientes assim maiores e também para várias lojas de produtos de casa e cozinha no Brasil todo. Entendi. Esse é o negócio principal. Entendi. E qual que foi, assim, o seu maior desafio? Porque, assim, todo empresário, ele tem... não é fácil abrir um negócio, né? Por mais que você teve um oceano azul, como diz você, né? Você era, digamos assim, estava navegando em um lugar que nunca desbravado, né? Que o país estava começando a abertura econômica, principalmente de importação. Mas quais foram os seus maiores desafios na época? Olha, confesso que é um pouco ligado à sua área, né? Foi entender essa loucura de impostos que nós temos, porque eu tinha aprendido um pouco sobre a importação, mas não sobre negócio de uma maneira geral, né? Então, no início, assim, foi difícil, né? Eu me lembro que eu contratei um contador muito bom lá no Rio de Janeiro e ele, assim, me deu umas aulas de alguma coisa para que eu pudesse até saber precificar direito e etc., para poder ter um negócio. Era muito pequeno, né? Eu era... quem importava, eu era quem vendia, eu era quem atendia os clientes, era assim... Fazia tudo. Fazia tudo. Normal. E aí, então, isso foi um desafio, né? Depois, sempre pessoas, de uma maneira geral, é outro desafio, né? A gente formar uma equipe, tudo, e aí isso foi crescendo muito na época do crescimento do atacado, né? Então, essa parte eu acho uma das partes mais difíceis no início, mas eu acho assim, a gente tem que seguir atrás do sonho, né? Sempre Sim. Era meu sonho, assim, ter o meu próprio negócio, ter uma independência. E você né? teve dificuldades de iniciar um negócio do ponto de vista financeiro? Era muito pequeno, né? Na verdade, na época, meu marido, assim, investiu em mim, né? Me deu um dinheiro para a gente abrir essa primeira loja. Era uma loja, assim, no segundo andar de uma galeria ali em Ipanema. Então, não foi um super investimento, né? Mas, claro que, assim... eu sempre fui muito pé no chão. Eu não gosto de dívida. Até hoje eu tenho um pouco de problema. Eu sei que, obviamente, impulsiona a empresa em alguns momentos, né? Sim. Tem uma dívida saudável que é necessária para impulsionar a empresa. Mas não é uma coisa super confortável para mim. Nunca foi. Então, a gente foi crescendo aos poucos, pé no chão, né? Indo devagar para ter consistência, né? Eu acho isso importante. Uma base também. Sólida, né? Nossa, que história. E você hoje, você falou que hoje você é atacadista, mas na época você era varejista? Logo no início era varejo, que era a loja. Sim. Aí da loja foi para o atacado. Aí aqui em Belo Horizonte, e até hoje o principal negócio é o atacado, só que aqui em Belo Horizonte acabou surgindo o Bazar Hudson, que é talvez por onde as pessoas mais conhecem. Que é uma linha do varejo. Que é uma linha do varejo, que a gente, na verdade, pegou o nosso galpão e abria 3 vezes no ano para vender direto ao consumidor final. Aí era um varejo, Entendi. Né? Com preço de atacado. Isso acabou sendo a ideia de uma funcionária. Nossa, foi super bacana que... na verdade, o produto importado sempre tem um problema... se tiver qualquer defeitinho, a caixa chegar amassada, essas coisas, você não vende mais
para o lojista. O lojista não recebe uma caixa amassada ou com qualquer risco. Sim. Ao mesmo tempo, não compensa você exportar de volta. Sim. Não faz o menor sentido. Então, no início, a gente separava essas coisas com pequenos defeitos e sorteava com os funcionários no fim do mês, a cada 2 meses e tal. Chegou um ponto que ninguém, não quero mais, não tem nem lugar para pôr as coisas. Aí, uma funcionária da empresa falou, por que a gente não faz um bazar? Vamos fazer um bazar da primavera. Era setembro, assim? Sim. Vamos fazer um bazar da primavera. Aí, nós resolvemos fazer. Fizemos aqueles folhetinhos, até meio parecendo aqueles folhetinhos de quem vende ouro na Praça 7, sabe? Aquela coisa feia, nada muito. E distribuímos no bairro, no Jardim Canadá e no... Ali tem aquele condomínio... Retiro. E distribuímos ali. E tipo assim, alguém da minha família, o meu médico, e assim, dos pessoas, funcionários. amigos, pessoas conhecidas do funcionário, igreja e tal. Distribui. E aí, a gente tinha marcado assim, sei lá, 5 dias. Sim. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tipo, na quinta, a gente não tinha mais nada. Já tinha vendido tudo. Desses de defeitinho, porque a ideia era o bazar, a gente só colocou as coisas com pequenos defeitos, o caixa amassado e tudo. Aí eu falei, eu já anunciei até domingo. Aí nós pegamos mercadoria boa e descemos, né? Sim. Assim, colocamos, expusemos a mercadoria normal. E vendeu. E aí a gente viu, aqui tem uma oportunidade, né? E aí foi crescendo assim, e aí decidimos por 3 edições no ano, né? E aí foi profissionalizando, né? Na época a gente tinha assim, 1 caixa. Sim. Hoje são 18 caixas, 20 caixas, quando a gente faz, né? Sim. O desafio, eu acredito, quer dizer, você é atacadista, você está acostumado todo com uma programação, toda uma logística, toda uma cultura empresarial para atacadista. E, de repente, você se vê fazendo um varejo, assim, como um bazar, né? Realmente tem que ser no improviso e deu certo, né? E eu vejo que Bazar Adultos aqui em Belo Horizonte é famoso até. Todo mundo, você fala Bazar Adultos, todo mundo conhece, existe o Bazar Adultos. As pessoas, quando vão, às vezes até nos perguntam, mas você mantém esse galpão? Para que é? Porque ninguém sabe que a gente também é atacadista. Na verdade, vocês são atacadistas. O bazar é o mínimo, né? O bazar A visão que a gente tem é que você não, que você é o bazar e aquilo ali é apenas um lugar de armazenagem. Um lugar de armazenagem, Na verdade, é o oposto. Né? Exatamente. E hoje, na situação de hoje, hoje você falou que hoje consideram-se um grupo Hudson. Me explica um pouco melhor, até mesmo porque, para ver quais são os desafios hoje de vocês. Mas antes disso, eu queria entender por que vocês chamam de grupo Hudson. Porque para vocês hoje, você começou com uma loja lá em Ipanema e tudo, e depois foi para o atacado, veio para Belo Horizonte com o atacado, faz o Bazar do Hudson, né, anualmente, e hoje vocês são um grupo. Por que vocês se denominam como um grupo? A gente acabou virando um grupo principalmente por causa desses negócios que, no fundo, eles se conflitam um pouco. Para nós, é o atacado, né? O outro é o e-commerce, que aí nesse meio do caminho eu acabei não contando, mas a gente, obviamente, também teve um e-commerce. Sim, né? Mas ligado ao varejo. Ligado ao varejo. E aí, ele, por exemplo, não pode competir... eu não posso fazer um e-commerce de atacado. O nosso e-commerce é de varejo. Então, ele tem um preço que deixa para o lojista que eu vender, ou eu sou mais um ali competindo com ele. Então, é como se fosse um negócio separado. O e-commerce é varejo. E o bazar é outro segmento. Aí a gente chegou a se aventurar durante a pandemia em ter uma loja física, que foi aqui em Lourdes. A gente abriu, mas nós já fechamos. Acabou não sendo assim um bom negócio. Acabou ficando 2 anos, mas nós achamos assim... Ela não dava lucro, também não dava prejuízo, mas a gente viu, não vai ser, eu não quero ir para o ramo de franquias, que poderia ser uma veia, mas eu acho que o atacado é melhor e tudo. Então,
eu também acho que na hora que testou, deu certo, ótimo, não deu, fecha logo para não... Para não gerar prejuízo. Não continuar, Isso. né? Então, na época, por causa desses 4 segmentos, a gente resolveu nos chamar de Grupo Hudson, até por causa das redes sociais. Por exemplo, eu tenho um Instagram que é Bazar Hudson, outro Instagram que é o Hudson para empresas, que é o Hudson BR, que é onde qualquer empresa possa vir a comprar nossos produtos. Aí outro que é o Hudson Store, que é o site. Então, a gente acabou achando, cada um é uma filial, cada um opera independente, obviamente, uma contabilidade única do grupo, mas cada um tem a sua matriz e a sua filial. Então, nós nos denominamos grupo para poder até nos apresentar melhor para o cliente, não ter essa confusão de quem é quem ali dentro. E né? Também não criar um conflito com o seu com o meu cliente, né? Do atacado, o meu lojista. Então, o nosso e-commerce não pode ser predador em relação ao meu próprio negócio. Né? E senão você acaba perdendo, né? Mas hoje, por exemplo, dentro desse contexto como grupo, hoje qual que é o maior desafio hoje do grupo que você enxerga? Hoje é justamente o que me fez chegar até aqui. A abertura da importação, como é hoje, com esses milhões de sites direto da China, de você comprar direto da China, sim, é um super predador para o meu negócio. Porque lá, praticamente, você não paga imposto nenhum, né? Você tem acesso a vários produtos. Alguns, essa taxa, não taxa, mas não... eu acho que não taxa tudo, eu até não sei, você pode até me explicar, mas pelo que eu sei, tem pelo menos uma isenção até $50, que é 99% do que eu vendo, digamos. Porque tudo que a gente compra é menos do que $50 na origem, no você preço tá falando FOB. de importação para pessoa física. Sim, e a importação tem todos os impostos. Sim. Então, na hora que fica fica uma briga super desleal. Sim. O cara compra lá. Para que ele vai comprar aqui? Ou dos nossos lojistas. Então, infelizmente, a gente teve várias lojas fechando, né? Lojas que eram nossos lojistas. E assim por diante. O comércio está sofrendo, o varejo está sofrendo com essa abertura. O comércio de rua, né? A gente vê fechando muito. Fechando muito. Fechando muito, porque para quê? E até acrescentar uma coisa que me veio aqui, diante dessa dor que você está me comentando aí. Hoje, como que você entende que o comércio varejista de rua se entende que é um cenário futuro, eles, digamos assim, não vou dizer acabar 100%, mas eles chegarem a um nível muito baixo e tudo convergir só para o e-commerce? Eu acho que ainda não. Sim. Eu acho que as pessoas acham, né, isso do e-commerce, ele é bom, ele é fácil, com certeza você deve comprar várias coisas, sim, eu também compro, mas eu gosto de ir na loja, sim, também, né? E tem coisas que a gente gosta de ir. Por exemplo, lá onde eu moro no Belvedere. No Belvedere, eu não sei se você passou por lá, mas está sendo construído inúmeros shoppingzinhos. Pequenos. Sim, pequenos. Concorrentes com o BH Shopping lá. Tudo aparentemente para lojas. Até está me parecendo muito. Assim, quem serão as lojas que vão ocupar tudo isso aqui? Sim. Mas você vê que também não ia estar todo mundo fazendo isso para perder dinheiro. Deve ter algum estudo por trás, deve ter alguma coisa que realmente ainda tem lugar para as lojas e tudo. Agora, eu acho que realmente tem talvez uns formatos menores, né? Uns formatos de que a loja você vai só para olhar o produto, dar uma olhada, é isso mesmo, quero, não quero, e de repente compra na internet, mas é um ponto de apoio da própria marca. Eu não sei, eu acho que tem algumas coisas que... Eu acho que tem alguns segmentos que a pessoa ainda precisa de pegar e ver. Então, roupa, eu para mim, eu me sinto muito... É muito difícil eu falar assim, vou escolher um sapato, uma roupa pela internet. Ou eu não consigo. Mas é um dos segmentos que mais cresce na internet. A gente acha esquisito, mas... Mas eu não consigo comprar. E eu fico vendo, gente, como que a pessoa compra um sapato pela internet? Sabe? Pois é. E o e-commerce tem assim,
hoje tem até a loja da internet já tem lá, tantos centímetros equivale a tantos do calçado. Ele tenta te fazer, tem um negócio de provador virtual para você tentar ver se dá certo e tal. Então, e no seu segmento que você vende objetos para casa, não é isso? Objetos para casa, utensílios para casa, eu acredito que o público é mais feminino, correto? O público é mais feminino. Então, eu acredito que as pessoas devem querer ir lá ver que mulher gosta disso, né? Eu acho que ainda gosta, o tempo que a gente tem loja, é impressionante como uma loja também é quase que uma terapia. A pessoa vai, conversa, conta o problema, fala, Sim. Entendeu? Então, também tem toda essa interação que no e-commerce você não tem. Né? Então, eu acho que as duas coisas se complementam. Entendi. Agora, com certeza, há uma tendência de alguns segmentos, talvez você comprar muito mais online do que presencial, né? As lojas muito especializadas em presentes, assim, ou em cozinha, a gente viu fechar, tipo, boutiques de cozinha, que a gente viu fechar, porque fica difícil. Né, para manter. Mas é algo que acho que nós vamos ver nos próximos anos, né? Como que vai ser. As pessoas precisam se reinventar um pouco, ver o que dá para trazer, né? A loja física, eu acho que ela tem que trazer mais experiência também para a pessoa, né? Não ser só algo a mais que justifique ela ir ali. Né? Experiência hoje, as pessoas querem experiência em tudo, né? Não é só em compra, em tudo. Até nos meus serviços de contabilidade financeira, precisam de ter experiência. Se a pessoa não for na entrada, já não tiver uma experiência positiva, já não começa bem. Então, tudo é experiência. Tudo é experiência. Não tem como ser diferente. E aí, nesse contexto de crescimento, né, evolução, eu diria, né, se comparar do início até o momento, dos desafios que você me comentou da questão da concorrência, mas onde você entende que a vida, os valores da Renata como proprietária, como a cabeça do negócio, como que você entende que os valores que você, digamos assim, os valores da sua vida, daquilo que você tem para a sua vida, impacta nos seus negócios, impacta na sua vida como empresário? Essa é uma ótima pergunta, porque é realmente um desafio para a gente, né? Sim. Eu sou cristã, sou evangélica, eu tenho os valores muito firmados, né? No que é certo é certo, o que é errado. A empresa é super pautada nisso, a gente é super correto, tem que recolher imposto, nota, tudo certinho, né? E isso não é normal no nosso meio. Não é normal. Especificamente na importação, não vou falar de todos os meios, mas especificamente, por exemplo, no meu ramo, que é a importação, há também uma outra concorrência predatória com outros importadores, que é o subfaturamento, né? Existe demais subfaturamento, tanto na importação como na venda. Vender com meia nota, vender com nota mais baixa. E é algo que a gente não pratica, né? E isso é um desafio, porque a Hudson é considerada, assim, a gente é sempre um pouquinho mais caro, um pouquinho, né? A pessoa fica achando assim, mas daí eu tenho que recompensar isso também, assim, com uma qualidade melhor, um serviço muito melhor, um atendimento muito melhor, né? Do lojista, troca, o problema que ele tiver, né? Uma entrega rápida e essas coisas, e ele nos conhecer com o tempo. Né? Porque também tem muitos empresários sérios. Né? Tem as duas coisas, né? Você acaba encontrando as duas coisas. E isso é muito importante ser passado também para os funcionários, né? Para as pessoas, porque uma coisa que infelizmente é um pouco triste no nosso país é o jeitinho brasileiro, né? Sem sombra de dúvida. E que ele é um pouco entranhado na gente. Então, é uma coisa que a gente nem...
lutar. Vai no automático, né? Vai no automático. Tem coisa que vai no automático. A gente tem que lutar. E a resposta das pessoas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo. Você ter ou não licença do Office, do software que você usar, Microsoft, em todos os computadores. É óbvio que tem que ter a licença. Sim. Óbvio. Mas você deve encontrar inúmeras empresas que não têm. Sim. E aí parece uma coisinha pequena, né? Aparentemente, mas não é. São princípios, né? São as bases de se o negócio vai ser correto ou não vai ser correto. Exatamente. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre procurei passar. Talvez eu até sou um pouco chata nessas coisas, mas eu acho importante, como também, da medida do possível, passar algo para buscar em sua vida espiritual, tudo. A gente tem um grupo da empresa que acaba que eu mando uma mensagem diária, como se fosse um devocional. Nem sei quem lê, pode ser que não sejam todos que leem, mas ninguém vai me falar para não mandar, então aproveito desse direito de mandar, mas com certeza eu sei que alguns são impactados e talvez você não leia todo dia, mas um dia você pega e aquilo pode mudar seu coração, né? Fazer uma diferença na sua vida. Sim. Então, acho assim, muito importante a gente se ater aos valores, aos princípios, e que isso não seja só na sua casa. Tem que ser na sua casa, no seu negócio, na sua igreja, em todo tempo. Né? Hoje vocês estão com quantos funcionários? Nós temos 28 funcionários fixos, né? Funcionário mesmo, CLT, digamos. Sim. E depois nós temos, acho que 35 ou 36 representantes autônomos, que aí são empresas, né? Não são funcionários, mas para nós é como se fosse o grupo, né? Que fizesse parte, assim, são nossos representantes que atuam nos outros estados. Eu perguntei isso porque quando você tem uma gestão igual a sua, de retidão, você impacta funcionários, você impacta a vida deles. E você já teve situações onde que você teve feedback, retorno desses funcionários, fala, nossa, trabalhar com você, a gente vê como que é válido ser reto, como que é importante e traz retorno também, porque todo mundo fica preocupado com o retorno, né? Mas traz retorno também o fato de você ser correto. Você já teve algo desse tipo? Sim, sim. Já tive experiências, né, de pessoas de falarem, até casos assim que nós já tivemos, que às vezes tem, que também é muito triste esse negócio quando o container chega, passa na alfândega e tal. Às vezes a pessoa quer algum dinheiro para passar e nós sempre fomos assim, não. Se ele quiser segurar, que segure, vai. E às vezes as pessoas, não, mas vai dar problema. Isso mais antigamente, né? Hoje é um processo mais limpo e mais claro. E as pessoas, não, mas olha o quanto que você vai pagar de armazenagem disso, daquilo, por conta... O que é certo, não tem nada de errado. Se ele tiver que multar, que multe o que ele achou de errado, né? Com certeza. E aí nós batemos o pé, firmamos e deu certo. E aí eu vi as pessoas voltarem e falarem, nossa, nunca teria feito isso, realmente você tem razão e tal. Tenho feedbacks, às vezes, de pessoas até que já saíram da Hudson e às vezes vem e fala, né? Nossa, como que era o ambiente lá e como que é importante, ou acabei buscando a minha espiritualidade por causa... Você me incentivou, né? Acabou deixando legado. Eu acho isso importante, né? Interessante. Muito bom mesmo. E aí, nesse contexto de crescimento, no contexto de adaptação vinda para cá, nesse contexto de valores de retidão, de ser onde você pagar 100% dos impostos, não fazer meia notas, enfim, todo esse contexto de ser correto. E aí eu queria te perguntar, qual que é a importância que você enxerga de um planejamento financeiro no caso do Grupo Hudson? Como que essa vida de planejar financeiramente, como que isso se deu no início, como que ao longo do tempo, de 91 para cá, 92 para cá, como que você trabalha com isso? Você enxerga a importância disso e que isso
proporcionou para você para estar no que você está hoje? Olha, isso a gente foi se profissionalizando com o tempo, né? Sim. No início, meio conta de padaria, e aí você vai arrumando, né? Eu acho super importante você realmente ter um fluxo de caixa certinho, que você acompanha, né? Que você olha, não é um negócio para orçamento. A gente tem orçamento da empresa sempre no ano anterior, dividido pelas áreas, com as responsabilidades de cada um, e a gente procura seguir e realmente fluir naquilo, né? E como eu te falei, essa parte também de dívida, que eu tinha maior resistência, né? Chegou um momento que eu vi que ela era importante para o crescimento, né? Para o investimento. E eu acho que também tudo isso, a gente ser assim organizado, manter essas coisas, nos ajudou na época em que a gente foi vendido, digamos, né? Porque vinha de uma empresa totalmente familiar. Sim. E aí das linhas que eu distribuía, uma linha alemã chamada Facma, que era uma das linhas que eu distribuía de cozinha, ela quis vir mais forte para o Brasil. E ela procurou várias empresas aqui, inclusive a gente, porque a gente era um dos distribuidores. E aí eles decidiram fazer uma parceria. E aí, no início, compraram uma parte e foram aumentando. Hoje, eles são praticamente donos, né? Eu tenho um pequeno percentual ainda e o restante da família que não era envolvido foi vendendo tudo para eles, né? Sim. E aí fizeram auditoria, fizeram todo aquele due diligence e tudo e adquiriram a empresa, né? Mas graças a tá tudo certinho, arrumado, organizado e tudo, porque senão também poderia não ter conseguido ser vendida, né? E aí a gente tem um acompanhamento, né, mensal com eles, manda todos os relatórios para a Alemanha e tudo. E eu acho fundamental que as empresas se organizem, né? Você também trabalha com isso, além da contabilidade? Eu trabalho com isso também. A gente tem uma empresa chamada Sabe Assessoria Financeira que mexe exatamente com esse planejamento e com a gestão orçamentária. Orçamento hoje as empresas não fazem. Orçamentos é importantíssimo para você. Por exemplo, você virou o ano, você já tem que virar o ano sabendo qual que é a projeção de tudo, de CAPEX, de OPEX, né, que é investimento em infraestrutura, em investimentos em prediais, enfim. E aí você ter um planejamento de quanto você vai gastar com recursos humanos, departamento pessoal, com tecnologia da informação, logística, enfim, com compras, enfim, com tudo, né? Com seus prestadores de serviços. Então, isso é muito importante, porque se você não faz um planejamento assim, de forma sistêmica, organizada, e que você consiga ter uma visibilidade do seu negócio, você não sabe para onde o seu negócio está indo. Você não sabe para onde o seu negócio está indo. Então, você vai de conforme o vento, né? Eu falo que as empresas vão conforme o vento. Então, assim, eu não sei para onde eu estou indo, então, se o país estiver mal, eu vou mal, e eu não sei de onde que eu vou buscar, começa a se endividar, e aí começa todo um efeito cascata. A maioria deles não sabe nem o que é ponto de equilíbrio. Né? Não sabe o que é uma necessidade de capital de giro. A maioria entende que capital de giro é aquilo que você vai lá e pega de empréstimo no banco. O empréstimo no banco não é capital de giro. O empréstimo no banco é porque provavelmente você está precisando de um rombo de caixa que você tem que suprir. E capital de giro não é rombo de caixa. De algo que você não planejou. De algo que você não planejou, já está no buraco. E outra coisa que eu acho importante, Hernani, porque no início, isso a gente adquiriu melhor depois que a Alemanha comprou. Porque aí tinha muitas coisas, foi em 2013, quer dizer, agora já faz 11 anos. Né? Sim. Então, tinham muitas coisas que eles exigiram, né? Sim. E aí a gente foi melhorando toda essa parte. A gente fazia orçamento, mas a gente não controlava tanto. Sabe aquele negócio? Fez, aí começa o ano e vai indo. E aí, com eles, a gente ficou mais rigoroso nisso. Então, hoje a gente faz por área, plano de contas, tudo certinho.
Mas tem que acompanhar também, não adianta você só... O realizado e o planejado, né? É isso aí. Realizado. Aí a gente está... Mas isso realmente, a entrada da Alemanha nos profissionalizou mais nessa parte financeira. E é interessante, Renata, eu não sei, a gente sabe por quê, né? Mas como que nós brasileiros temos resistência a isso? A planejamento. É impressionante. E pode ser até problemas, talvez, acadêmicos, que as pessoas passam pelas faculdades, pelas escolas, até mesmo ensino dentro de casa, que muitos os pais não ensinam planejar a vida, né? Não estou falando para você que a vida quem controla é Deus, mas você tem que ter um planejamento, saber onde você quer chegar, suas metas, né? Aposentadoria. Então, assim, tudo você tem que ter um planejamento, né? Com certeza. Então, Deus abre as portas, abre os caminhos para você, mas a coisa ele não vai jogar na sua mão de graça, assim, toma, tá tudo aqui, ó. Você não planejou nada, mas isso aqui, a sua aposentadoria boa tá aqui, né? As coisas, né? Então, isso é importante. Eu fico vendo, assim, como que é uma dificuldade. A gente enfrenta essa dificuldade perante é verdade. Né? Então, perante os empresários. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje em termos de Hernani, e a reforma? Você está confiante nela? Então, a reforma tributária, gente, eu estou confiante. Não é a melhor reforma que poderia ter passado, não é a melhor, mas eu acho que foi a possível. Nós vimos que alguns governos anteriores tentaram passar a reforma, não deu muito certo porque tentaram passar uma reforma completa, que eu acho que seria o plano perfeito para o país. Mas a gente sabe que Congresso é muito heterogêneo, né? Tem de todos os tipos de pensamentos e muitas questões também de cunhos de vaidade. A pessoa muito ali pensa nos projetos pessoais, então aprovar o projeto ideal, eu não sei se passaria, como não conseguiram passar da outra vez. Então, eu acho que foi um projeto parcial, que foi o que foi possível. Eu acho que tinha que dar um pontapé inicial. Não podíamos ficar assim, vamos esperar o momento ideal, perfeito, o projeto perfeito, para poder depois mudar, sabe? Eu entendo que tudo na nossa vida é por etapas. Né? Ninguém vira a chave de nada, né? Então, foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Então, por exemplo, hoje, você vê, o ICMS, o ISS, que hoje eu entendo que é uma coisa assim de doido para alguém entender. Então, ainda com a substituição tributária. Com a ST, né? Embora a ST ela é muito parecida com o IVA, só que ela é do processo inverso. O ST trabalha... Mas assim, cada estado tem mas tem... Nós temos uma guerra... no Brasil, né? Uma guerra entre as entidades federativas do Brasil. Então, assim, cada estado quer puxar para o seu lado. Mas isso tudo por quê? A ST é cobrada entre estado e quem vai receber o dinheiro é o estado de destino, não o estado de origem. Então, já aquela guerra fiscal. Então, o IBS, que vai ser totalmente implantado a partir de 2033. Nossa, é muito longe ainda. 2033. Vai acabar com o ICMS e com o ISS. E a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, e ele vai acabar vai começar agora a partir de 2026 a transição. Então, PIS e COFINS entram antes? Isso, entram antes. PIS e COFINS PIS e COFINS antes. 2032 finaliza a parte do ICMS e ISS e entra o IBS a partir de 2033. Mas até 2033 não muda nada no ICMS? Não. A única coisa que vai mudar um pouco é o seguinte, a partir de 2026 vai começar a ser cobrado
1%, vai ser... Como que acontece? Assim, a reforma tributária foi aprovada, mas os detalhes da reforma vão ser por meio de leis complementares. Porque assim, a reforma foi aprovada por emenda constitucional no Congresso. E aí, ela é a visão geral. Então, ela está parte da Constituição, do Código Tributário e tal. Para fazer a alteração de como vai ser as regras, todo mundo que perguntando quais serão as alíquotas. Tem gente falando, não, a alíquota vai ser maior. Não tem nem como você calcular isso, porque não existe hoje, o governo ainda não determinou, não passou pelo Congresso nenhuma alíquota que sequer que seja. Então, o governo tem até 6 meses, tem prazo de 90, depois de 180 dias, para poder, a partir da aprovação, da homologação da reforma, que foi em dezembro, poder aprovar essas regras, que chama por meio de leis complementares. Então, no primeiro semestre, se espera uma guerra no Congresso Nacional para o governo tentar conseguir aprovar essas leis complementares. Ele é obrigado por lei, porque a lei que ele tentou aprovar e foi aprovada no Congresso, ele obriga o governo a criar quais são as regras do jogo. Entendi. As alíquotas, serão os prazos, como que se dará. Mas uma coisa nós já sabemos. Hoje, o ISS é um imposto municipal. O ICMS é um imposto estadual. Mas o IBS, ele será um imposto, digamos assim, que será... Não sei o termo coordenado, mas é um imposto federativo, porém, que terá as suas... quem vai abrigar aquelas receitas, aquele imposto, serão o Estado e o município. Então, todas as empresas vão pagar IBS. E o IBS vai parte para o município, parte para... Hoje, por exemplo, se você é comércio... O IBS, então, ele junta os dois, ICMS e ISS. Isso. Só que ele vai ser o último a ser implantado. Entendi. Tá? E vai haver algumas cobranças que vai ser colocado 1% durante o período para fazer teste, até para os sistemas do governo, dos governos estaduais, municipais e federal, a Receita Federal, conseguir ver, acompanhando como que vai alterando o sistema para poder controlar essa arrecadação. Entendi. Então, eles vão fazer esses pequenos testes. Mas, a virada de chave acontecerá em 2033. Né? No final de 2032 se encerra e tal. Então, ele será a soma. Hoje, se uma empresa de comércio, você vai pagar o IBS, que vai ter receita quanto para o município, quanto para o Estado. Então, porque hoje você... Onde eu estou localizado e não para quem eu vendo. Não, na sede, isso, exatamente. Na sede, exatamente. Então, por exemplo, o ISS, a parte, por exemplo, de serviço, você vai pagar o IBS para o estado e município da qual você presta o serviço. Mas será que você acha que vai ser como é mais ou menos nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente vai comprar um negócio e depois aparece o sales tax lá? A parte como se fosse o quanto que você pagou de imposto, né? $10. Mas na hora que você vai para o caixa é $10 mais $1 lá, por exemplo, de IBS. O IBS é mais ou menos parecido com o IVA, né? Entendi. Só que com algumas coisas brasileiradas, né? Porque lá nos Estados Unidos eu não sei assim corretamente como que é a legislação tributária americana, porém lá o IVA, parece que o IVA já é toda a cadeia de impostos. E você que vai no varejo ali comprar, você já tem aqui essa taxa. Você vê tudo que você pagou de imposto. Você vê que, por exemplo, isso custa 10, mas na hora de você ir no caixa você vai pagar 11, porque é 10 mais 1 de imposto, por exemplo. No IBS, você vai conseguir ver o IBS, mas que é o imposto estadual e municipal. Entendi. O CBS é o PIS e a COFINS, mas aí nós temos outros 2 impostos que ainda vão ser regulamentados nesses 180 dias. Também, vou contar dele, mas o principal é o RPJ e a contribuição. Ah, tá. Que é o imposto de renda, né? E aonde que a reforma afetou muito, porque até a regulamentação do IR, você vai tributar dividendos, porque até hoje o Brasil não tributa dividendos. Nos Estados Unidos se tributa dividendos, na Europa se tributa dividendos, o Brasil não tributa dividendos. Então, para tributar dividendos, ou seja, o lucro que você, sócio da empresa, vai tirar, ainda vai ser regulamentado
com a legislação do IR, que também tem dentro desse período de 180 dias aí, tem que sair isso tudo. Então, a nova regulamentação do IR vai sair. Nos 180 dias. Nos 180 dias. Também para aplicar. Para aplicar, aí as datas vão sair nas legislações. Então, assim, é muita coisa ainda para aprovar. Eu acredito que o Congresso, o governo vai ter uma luta muito grande para conseguir aprovar isso no Congresso. Porque, infelizmente, eu digo com muita tristeza no coração, que não é bem o interesse do país ali no Congresso, né? Ali são interesses pessoais, interesses partidários, interesses de ideologias, interesses de uma série de coisas que o mínimo é o interesse do país, né? Infelizmente, é uma crítica que eu faço, porque realmente a gente que está aqui do outro lado de cá, eu enxergo isso com muita clareza, né? Não tem uma visão país, tem uma visão de interesses eleitorais, visões de interesses sérios, né? Então, nesse sentido... É uma pena, né? Porque é uma pena. É uma coisa que melhoraria demais, né? E daria mais transparência em exatamente, tudo, né? Exatamente. Então, o ICMS e o IBS, 2033. O IBS, ICMS e ISS muda para IBS em 2033. E agora nós temos o PIS e a COFINS já mudando a partir de 2026. Então, o PIS e a COFINS, ela vai subir. Mas não tem alíquota ainda também? Não, tem alíquota ainda, né? Porque, por exemplo, hoje o PIS e a COFINS no lucro presumido tem uma alíquota, no lucro real tem outra alíquota. No lucro real você tem o direito a crédito. Lucro real, lucro presumido, não mexer em nada disso, né? A princípio permanece. Entendi. Como vai se dar, por exemplo? Porque por que existem os créditos? Porque os impostos são cumulativos, ou seja, ele entra na base de cálculo. É meio difícil de explicar isso aqui, que é muito técnico. Mas a ideia do CBS e do IBS é acabar, vai ser impostos não cumulativos. Não vai ser débito-crédito? Ou vai? Não. É uma vez só. É uma vez só, por quê? Por que é débito e crédito? Porque ele entra na base de cálculo. Então, ele tem que abater e vai virando crédito. Isso. Por isso que tem o débito e crédito. Tá todo mundo pagando um em cima do isso. outro. Então, ST vai acabar, né? ST vai morrer. O débito e crédito, eu acredito que do CBS, mas o do IBS, com certeza, vai morrer. Né? Essas guerras... Então, assim, vai acabar esse negócio assim, vou abrir minha empresa no município XYZ, porque lá paga menos ISS. Aqui tem muito isso, né? Tem. Aqui, Rio Doce, aqui teve um caso que o ISS lá maior era 2%. Aí né? todo mundo queria abrir empresa. O povo de Belo Horizonte ia lá abrir uma empresa lá, porque lá paga menos impostos, entende? Então, existem muitas cidades do interior de Minas ainda, e do país inteiro, que tem ISS menores que as capitais. Mas isso vai acabar, porque vai ser uma alíquota, vai ter uma... Como assim? Vai ser assim, a União, através do Congresso, vai estabelecer a alíquota máxima e a alíquota mínima. Então, os estados e municípios poderão variar dentro daquela regra. Eles vão ficar meio engessados, entende? Entre a mínima e a máxima. Não mais ou menos isso. Não vai ser uma única pelo país, mas vai ser mínima e máxima. O ideal seria a única, mas aí tem a guerra entre estados, teria que ter um consenso de 27 governadores, e a gente sabe que cada um pensa de um jeito. Então, lá fora também não é única. Não é única? Eu não conheço. Eu digo, esse imposto, tem lugar que é 10%, tem lugar que é 10,25%, tem lugar que é 9,25%, 8%, Sim. Entendeu? Sim. Também não é. Mas pelo menos é bem transparente. Você sabe que, por exemplo, isso aqui é R$10 em todos os estados. O a mais é que vai ser o imposto. Né? Então, por exemplo, você perguntou do IPI, o IPI ele vai deixar de existir. E vai entrar o imposto seletivo, que foi denominado lá no Congresso do imposto do pecado. Por que imposto do pecado? Denominou-se, pelo que foi aprovado no Congresso, que são as coisas que fazem mal. Então, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, e aí fazem mal. Açúcar. Aí são variáveis. Daqui a pouco os veganos vão começar a falar que tudo faz... Então, assim...
eu não sei se foram inteligentes ao colocar essas palavras, de ser seletivo, porque fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Não, tudo que for, até por uma pressão dos Estados Unidos recentemente, o Brasil vai, as empresas que não estarem alinhadas com o meio ambiente, fazer situações para diminuir o dióxido de carbono e tudo, vão ser tributadas pesadas à parte. Mas aí é o ESG também, da empresa. Que é o IS, que é chamado imposto seletivo. Que tá. é o chamado imposto do pecado. Mas, assim, tecnicamente, se chama imposto seletivo. Ele vai ter um imposto seletivo. Ele chama IS. Então, além do CBS, além do IBS, as empresas que fizerem mal ou ao meio ambiente ou à saúde humana, eles vão ter o IS também. Sabe? Sim. E colocaram aí também, eu acho que, se não me engano, as armas, enfim. Enfim, as coisas ainda não estão muito... Também pode mudar alguma coisa. Eu acredito que sim. Tudo pode se mudar, né? Só basta aprovar no Congresso que se muda tudo, né? Então... Assim, você me perguntou no início se eu acho que eu estou... que eu acho da reforma, se eu acho que ela é promissora. Acho que ela é promissora, sim. No mínimo, se não houver redução da carga tributária, que eu infelizmente acredito que não haverá, no mínimo vai simplificar, desculpa de falar, essa zona tributária que nós temos. Não, só de simplificar já é uma economia de uma certa forma para as empresas, para tudo. Economia, às vezes, até a gente às vezes erra, não porque quer errar. Exatamente. A gente erra por ignorância ou porque é muito complicado. Não, imagina. Não é porque a pessoa quis fazer errado. São os 26 estados e o Distrito Federal. ST, por exemplo. Eu vou mandar minha mercadoria para o estado de São Paulo. Aí tem o NCM. O NCM, você tem que verificar se existe um acordo, um protocolo entre o estado de Minas Gerais e São Paulo para aquele NCM. Aquele NCM vai ser analisado e aí você vai calcula o MVA e calcula lá a ST. Tá, beleza. Mas aí eu vou vender para o Espírito Santo. não tem ST. Sabe? Então, assim, isso hoje. Aí daqui passa alguns meses, criaram-se um protocolo entre o estado tal e X, Y, Z, porque agora tem protocolo. Aí você já não está sabendo, você já está comprando e vendendo, já considerando que aquele estado não tem, a venda para aquele estado não tem ST, mas na verdade passou a ter. Então, assim, tá todo mundo passivo de erro. Por exemplo, passivo de erro. A gente teve que abrir várias inscrições estaduais para poder recolher no fim do mês, porque também... por operação não dá. Por operação não dá. Não dá. Não dá para você fazer por operação. Não dá. Então, tem uma série de dificuldades. Sim. Isso foi uma coisa, por exemplo, que a Alemanha, os nossos sócios sempre... Eles têm muito funcionário na área financeira e fiscal. Para que tudo isso? Aí é difícil de explicar. Gente, tem que ter, porque aqui tem que ter uma pessoa só... fazendo isso só lá eles não têm, né? Tudo simplificado. Então ele sempre achou assim uma diferença grande. A nossa própria planilha e toda a fórmula de cálculo dos impostos na importação, por quanto que eu vou ter que revender, que não sei o quê. Nós ficamos 2 dias assim dando uma aula para eles do que era para eles entenderem, porque tem muito mais coisa que não tem nos dele, que é totalmente fora de cogitação. O ICMS, todo empresário ou toda pessoa que vem do exterior, principalmente Europa, Estados Unidos, chega e fala, gente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O ISS não fica longe, não. Eu conheço pouco. O serviço é prestado. Eu vou pagar o imposto do ISS aonde? Eu sou uma construtora, estou construindo um prédio em Curitiba. Eu vou pagar esse ISS. Eu sou de Belo Horizonte. Vou pagar o ISS para BH, para Curitiba. Não. Aí eu tenho que ver. Bom, que serviço que eu estou prestando? Qual o código de serviços dentro da Lei Complementar 116, que fala a lista de serviços elegíveis? Qual o código daquele serviço que está usando? Está usando... ou, sei lá, 1701. Está usando 1701, bom, 1701 ou 1702. 1702 é elegível. Então, lá fala na Lei Complementar 116 que é devido no imposto
aonde o serviço foi prestado. Ah, tá. Esse aí, ok. Então, vou pagar para Curitiba. Ótimo. Ah, não. Serviços de consultoria está elegível na Lei 116, porém o imposto é devido no domicílio do prestador. Ah, tá. Então eu estou prestando lá no Acre uma consultoria, mas o ISS é devido a Belo Horizonte porque é minha empresa de BH. Então, assim, você imagina essa confusão, né? E fora que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, eles cobram ISS de forma fora da lei complementar, eles cobram ISS. Você presta serviço em São Paulo, a empresa que tomar o seu serviço, ela vai reter mais dinheiro do que você deveria reter de você, porque o São Paulo exige que você pague lá. A não ser que você, que é prestador de Belo Horizonte, se cadastre no Copom, que é lá em São Paulo, para você não pagar o ISS a mais. Que ele está fora, porque é uma lei ordinária, sabe? É um entendimento tributário. E aí começam essas guerras fiscais. Então é uma loucura. Imagina uma pessoa que vem de fora e entender isso tudo. Né? Então, assim, o que eu acho que já vai diminuir essa loucura tributária. E isso, digamos assim, o custo Brasil, porque não é só a carga tributária, o custo Brasil... o custo de ter essas pessoas... eu acho que já vai diminuir. Isso melhora, com certeza. Já vai diminuir o custo Brasil, digamos assim. E o risco Brasil também, né? De você errar. Então, tende a diminuir. Renata, logicamente que eu estou fazendo uma avaliação técnica, puramente técnica, e de uma caixinha que chama reforma tributária. Eu não estou falando aqui de governos, não estou falando de nada. Essas coisas... Eu estou falando de uma caixinha. Então, essa caixinha, que é a reforma tributária, eu vim com bons olhos. Não é a ideal? Não é a ideal. Tem muita coisa que poderia ser simplificada ainda mais? Sim, mesmo porque deixaram o IR e a contribuição fora dessa e vão criar leis específicas para IR e a contribuição social, então, que é a CSLL. Então, tudo é imposto sobre o lucro. Né? Então, você perguntou, vai ficar lucro presumido lucro real? Vai depender o que essas leis do IR e da CS vai fazer. Porque hoje... Isso basicamente é o IR porque a diferença do lucro real, basicamente, é que o IRPJ e a CS é sobre o lucro líquido da sua empresa. Na hora que você fez a DRE contábil, você pega o DRE ali, o lucro líquido, que incide esses impostos, IRPJ e contribuição. Já no lucro presumido, não. Presume-se que 32% no comércio, no seu caso, é 8%. E 12% para a CS. Então, 8% do RPJ do seu faturamento, 8% é o tributo. Sobre 8% é o tributo, 15% e tem lá um imposto a pagar. Se você teve lucro, se você teve prejuízo ou não, tem que você pagar. tá lá. A CS é 12% sobre faturamento, então desses 12% é tributo 9% desses 12%. E você tem que pagar, se deu lucro ou não. No lucro real, não. Se tiver dado lucro, você paga. Se não tiver dado lucro, você não paga. Mas aí criam aquela jeitinho brasileiro, né? Que a maioria faz. O que é? Eu vou pegar e vou... eu não quero que a empresa dê lucro, mas não pode dar prejuízo, porque eu tenho que atrair investidor. Então, mas eu não quero muito lucro, senão eu vou pagar muito imposto. Então, a mente reduzida também. Né? Então, eu espero que a legislação do IR acabe com essa forma do jeitinho brasileiro também. Porque, assim, é pensar muito pequeno, que você não quer que a empresa dê lucro oficial porque você quer pagar menos impostos. Entende? Se você estiver dando lucro, pague, né? Fique feliz de estar pagando, porque, de qualquer jeito, você está tendo lucro. Né? Então, eu entendo, assim, que... foi um ganho e é um ganho, continua sendo um ganho. Eu queria te aproveitar e te perguntar, você como Grupo Hudson, como que você enxerga que isso pode impactar no seu dia a dia lá, diante dentro que nós estamos conversando aqui? Você acha que vai ajudar você no seu dia a dia lá? Você falou de que você tem muito funcionário, o seu sócio alemão falou assim, tem muito funcionário no financeiro e no fiscal, principalmente no fiscal. No fiscal, E aí, você acha que você vai conseguir... pelo pouco que foi falado aqui, que foi bem resumido, né, porque tem muitos detalhes, você acha que vai melhorar para você? Eu acho que com certeza vai melhorar. Sim. Eu acho que
principalmente, para mim não é nem a questão de tirar o funcionário, Sim. mas que o funcionário tenha uma atividade estratégica, Sim. de planejamento, e não de ficar correndo atrás do que o governo quer que ele faça para não errar, etc. Né? Sim. Eles ficam muito em cima de tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, calcular isso, calcular aquilo, não sei o quê, e menos estratégico. Sim. Né? No momento que isso simplifica, né? Não fica essas loucuras que nem eu te falei, que a gente tem inscrição em quase todos os estados para poder recolher o ST, aí um ou outro não tem, mas daí quando vem uma venda ou do e-commerce, tem que recolher de FAO, etc. Né? Então, eu acho que isso alivia muito para a empresa, para que as funções sejam mais pensantes, estratégicas, o que nós podemos mudar, qual o negócio importante fazer aqui, né? De planejamento mesmo. E não só correr atrás de leis e com medo sempre de estar errando. Né? Imagina, você que é empresária, tem uma área interna fiscal. Imagina o medo que você está errando o tempo inteiro. Agora, nossa contabilidade, que se o prejuízo deu prejuízo e vocês são solidários, né? Não, se o meu erro gera prejuízo para o meu cliente. E aí eu acabo que tem que absorver, no mínimo, os juros e a multa do meu cliente. E quando você pega empresas maiores, e quando vem um erro, você já senta na cadeira, né? Senta e já até respira fundo. E que não é pouco, né? Hoje, a maioria dos escritórios gira em torno de 2% a 5% do faturamento dos escritórios. É só para pagar erro. E não é erro. 2% a 5%? Do faturamento. Mas não é erro dentro do horário de trabalho. Nós não sabemos, não tem conhecimento. Não, é justamente por causa desse emaranhado que às vezes come bola. Porque às vezes o funcionário ali que está do escritório, está na ponta, ele esqueceu de atentar para um item que estava lá na lei que já foi. E agora tem que pagar. Então, assim... até para nós, contabilidade é mais segurança para nós. Mais segurança. Exatamente. Porque você tem esse medo de estar errando e nós também temos. Né? Então, isso é... E erro gera ônus financeiro. Né? Então, menos lucro para sua empresa, para as contabilidades, para tudo. Então, eu acho que vai ser um ganho excepcional para nós. Vocês estão esperando também, né, a contabilidade de uma maneira geral, essa simplificação. Estamos esperando. Porque, vamos lá, se você acaba com ST, você acaba com essa questão dessa guerra, assim, ficar perguntando, eu vou pagar para o Estado X qual que é a alíquota do MVA? Qual que é a alíquota? Tem protocolo? Não tem protocolo? E não é protocolo por Estado, é protocolo por Estado e por NCM. Então, difícil, né? Eu pago uma consultoria tributária, fiscal, sistêmica, que atualiza, que ela fica por conta de atualizar esses dados para mim. Então, assim, porque escritório, não tem como ter gente, legisladores, ficar lendo aquilo ali o tempo inteiro e atualizando aquilo o tempo inteiro. Então, é um custo alto. Né? Então, isso vai reduzir, para nós vai ter um custo menor. E como diz você, eu vou ter mais analistas, pessoas que vão analisar a situação do cliente, poder até propor soluções, coisas mais... assim, ser mais, digamos assim, pontuais, em vez de... Às vezes a gente passa meses e a gente vai perceber a situação depois. Por quê? Porque a gente está tão preocupado em acertar aqueles números ali, que às vezes passa. E é natural isso. Numa contabilidade gigante, numa contabilidade pequena, a regra é a mesma. Entende? Então, assim, eu acho que vai ser muito bom. E no quesito de simplificação, eu entendo que, por exemplo, a alíquota é X. Então, você vai pagar. Não vai ter dúvida. Vou pagar para o município e para o estado. Qual que eu vou pagar? Para Minas, que eu sou de Minas, ou vou pagar para São Paulo e para São José do Rio Preto, que é o estado e município? Então, assim, o IBS já vai te determinar. Você vai pagar aonde para quem você vendeu. Entende? O estado não é de origem, é de destino.
o ICMS próprio hoje é no estado de origem, a ECT é no estado de destino. Olha para você ver que coisa de doido. E agora o IBS vai ser no estado de destino. Então, os estados com maior industrialização vai ter vão perder, né? De uma certa forma. É por isso que existe essa guerra fiscal. Imagina o governo federal tentar fazer no Congresso passar uma reforma que atenda a todos. Aí você pega os estados que não tem quase indústria nenhuma. Vão estar com superávit. Mas o que era antes para o que é hoje, né? Mas que aí, será, aliás. Embora assim, muitos não concordem, eu concordo que é uma justiça tributária, até para começar a desenvolver regiões que estão lá apagadas. Você pega o Acre, por exemplo, pega o estado do Amazonas também. Quer dizer, se você não tiver injetar dinheiro neles para poder desenvolver, trazer indústria, fazer a coisa acontecer... E a Zona Franca acabaria, não? Então, eles preservaram a Zona Franca, você acredita? Preservaram a Zona Franca. Só que vai ter regras, vai ter o IBS e CBS dentro da Zona Franca, mas vão remodelar a Zona Franca, mas a Zona Franca parece permanecer de pé. Tá? Que eu entendo que não é muito errado, porque é uma região eu acho que é uma região que precisa, né? Exatamente. E já está montado, né? Então você continua incentivando. Talvez vai haver algumas pequenas alterações, porque impacta um pouco da origem e do destino do dinheiro, mas do recurso tributário. Mas acredito que já foi... Tá certo que a Zona Franca de Manaus vai existir. Vai existir. Então, vai existir. Vai ter algum benefício. Se vai alterar, se vai fazer uma lei complementar que altere essa regra, eu não sei, sabe? Então, a Zona Franca vai existir. Então, assim, vai facilitar o entendimento. Você que é empresário vai saber, olha, eu estou vendendo para o Rio de Janeiro, eu sei que eu vou pagar o IBS para o Rio de Janeiro e pronto, acabou. Pronto. Entendi. Eu não vou ser... Qual é a NCM? Sabe? Não tem. Eu vou pagar o IBS para o Rio de Janeiro. E tá ok. Mas o estado de Minas Gerais? Quem comprar... Por exemplo, eu vender para Minas Gerais, eu pago em Minas Gerais. É isso. Entende? Entendi. Então, quer dizer, os estados que têm maior industrialização são os estados mais populosos do país. Então, eu entendo assim que... Que também tem muita venda ali, no próprio estado. Que ele compra muito. Mesmo do próprio estado. Então, se ele compra do Nordeste ou compra de outra região que tem pouca população, quer queira, quer não, o imposto já vai ser também devido a onde ele está comprando, onde que ele domicilia, que é aqui no estado, na região aqui do Sudeste. Então, assim, Nordeste acaba é a mesma coisa. Se iguala, né? Eu acredito que vai não igualar, não sei, mas pelo menos uma justiça tributária mais igualitária, sabe? É uma visão técnica, como repito, aqui não estou longe de qualquer outro tipo de avaliação, né? Então, a visão técnica eu acho que é positiva, não é ideal, mas é positiva. A CBS, e eu acabar com esse negócio de crédito, PIS e COFINS, né? Seria fantástico. Então, é uma loucura também. Tem SPED, tem sistema para controlar, e aí... base de cálculo, entra, não entra, agora entra PIS e COFINS, tira a base, exclui o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, tem isso tudo. Não, outra coisa que acaba acontecendo do jeito que é hoje, a gente tem um monte de ação. Sim. Ação, assim, nós tentando. Isso é ilegal, vamos ver se a gente ganha. Tirar da base de cálculo, volta 5 anos, recupera, não recupera, né? Então você fica numa luta também de advogados, disso e daquilo, né? É uma coisa que o novo sistema ele vai afetar o dia a dia das empresas no sentido de que, por exemplo, o empresário ele vai ter maior, além de segurança, ele vai ter previsibilidade. Ele vai conseguir ter previsibilidade. Quando a gente fala em orçamento, você vai falar, vou prever que eu vou vender X, então você já consegue prever X de impostos, sabe? Você consegue ter uma maior previsibilidade. Você não vai ter
Hoje você entra num ano sabendo mais ou menos com médias que você pagou de ST no ano anterior, uma média. Mas você não sabe, mesmo que você fale, vou crescer 10% no meu faturamento, você não sabe se você vai crescer 10% de ST, porque vai depender da sua dinâmica do seu negócio, você vai vender mais para qual estado. Não sabe. Né? Não sabe. Então, assim, eu acho que a previsibilidade vai aumentar um pouco com o sistema novo de IBS. Algumas coisas no nosso orçamento é baseado em percentuais do ano anterior. Sim, sempre. É a referência. É a referência. Né? Não é 100% apurado, porque você não sabe exatamente para onde que vai, para onde que não vai. E aí é onde o financeiro entra muito, assim, que você fazer um planejamento e um fluxo de caixa, gente, fluxo de caixa já te dá uma noção muito grande do que se você pode... mês que vem eu vou fazer um investimento do nada. Não tem dinheiro, né? Tem que ser... você já sabe que não vai ter dinheiro. Então, o fluxo de caixa te dá previsibilidade também. Né? Eu acho fundamental. E acredite você, assim... A grande eu já peguei empresas de faturamento de 40 milhões, de 50 milhões ano, sem fluxo de caixa. É chocante. É chocante. Nós não estamos falando de empresa do boteco da esquina, não. Nós estamos falando de uma empresa de faturamento de 50 milhões. Não é loucura mesmo. Loucura. E é real no Brasil. É real. Então, assim, aonde que o tributário, aonde que o financeiro, aonde que a contabilidade e o financeiro se cruzam, é justamente na questão da previsibilidade, do planejamento. Então, eu acho que a reforma tributária vai ajudar nessa questão do planejamento. E essas suas empresas são separadas? São. Você eu presto serviço. Ou é as duas coisas, ou é contador, ou é só... O cliente ele pode optar por ser cliente da SAB, assessoria financeira, ou da Auditar Contabilidade. A Auditar Soluções Contábeis, ela é contabilidade e que não necessariamente tem que ser clientes da SAB. O grupo tem 30 anos, né? Tem 30 anos de mercado, 93. E aí a SAB foi recentemente, foi em 2019. Mas a contabilidade tem desde 93. Então, mudou de nome, mudou de sociedade, aconteceu igual com você. Nós tivemos chegamos a ter 1.000 clientes, e depois sócios, como foi vendido partes e tudo. E cada um acabou, em termos de CNPJ, criando novos CNPJs, né? Mas é um grupo sólido de 31 anos, né? Já fazia 31 bom anos. Demais. E aí, nesse quesito, contabilidade financeira. Hoje eu vejo que as contabilidades, a maioria, gosta de entregar o valor ali do que você tem que pagar, o Simples Nacional, os DARFs do IRPJ, da contribuição, do PIS, da COFINS, se for o presumido do lucro real, e fica nisso. Te entrega, quando entrega bem feito, um balanço, um SPED contábil, um SPED fiscal, que é o ECD-ECF, e é o que entrega. Mas eu entendo que a empresa tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Não há como eu planejar um contábil, uma contabilidade, digamos assim, ideal, um planejamento tributário, se eu não souber como está a sua estrutura financeira, né? E tudo demanda tempo. Então, hoje, você fala assim, hoje eu prefiro entrar nas empresas. Quando são empresas, por exemplo, no seu caso, você já tem um nível de organização, já que eu entendo que não precisaria nesse fluxo. Mas a maioria dos fluxos é entrar com a SAB primeiro, entender o negócio, entrar na operação interna do dia a dia, que é o financeiro, começar a entender os gaps, né? Onde estão as dores, onde estão os problemas, tentar já fazer toda uma estratégia para poder mitigar esses gaps, e aí, depois que você entende isso, fazer já com uma visão já de olho no tributário, entrar com a Auditar. Entendi. Porque eu consigo trazer mais resultado
para o negócio do cliente. Quando o cliente não aceita essa operação, porque acaba que o financeiro ele tem de ser mais caro que a contabilidade, porque a contabilidade é algo que eu não estou na rotina do cliente. O financeiro eu estou na rotina do cliente. Obviamente que é um serviço de dia a dia, então é mais caro, não tem como. Então, quando eu não tenho esse viés, eu entro com a contabilidade, mas eu já aviso, não é uma contabilidade gerencial. Não tem como ter uma contabilidade gerencial. Se você não participa da outra parte. E o bacana é que quando a gente tem a SAB e a Auditar juntos, eu passo a fazer parte das decisões da diretoria da empresa. Então, quando vai fazer um investimento, uma expansão, os sócios, os donos me chamam para a mesa para bater martelo. Isso é muito legal. A gente passa a ser como se fosse um conselheiro da empresa para tomadas de decisões importantes do negócio. Né? E aí você vai mostrar também todo o fluxo financeiro daquela decisão, como é que vai Exatamente. ser, A gente faz, por exemplo, todo mês de novembro, dezembro, a gente vira para os nossos clientes da SAB e fala assim, olha, vamos estruturar o seu orçamento 2000, no caso 23, foi para 2024. Então, o orçamento 2024, vamos estruturar. A gente já tem todo a gente faz uma reunião com eles, quase uma entrevista, pega tudo, a gente gasta às vezes 2 dias com o cliente, para fazer, na unidade X da sua empresa, você pretende investir em expansão? Não. Você pretende investir na infraestrutura, na parte de infraestrutura predial? Sim. O que você quer fazer? Eu quero fazer isso, aquilo, outro. Tá. Você já tem orçamento de quanto isso vai custar? Não, então pode pegar, que nós vamos poder planejar e pôr isso já no orçamento. Colocar. Então, isso tudo é trabalho de formiguinha. E o mais legal é assim, que a gente pega clientes. Eu tenho um cliente em São Paulo, capital, que nós começamos com ele pegava em torno de 1 milhão de reais por ano de empréstimo com os bancos. Nós estamos lá desde abril de 2022, já segundo semestre, 2022, ele pegou 400 e poucos mil, e em 2023 ele não pegou. Por causa do planejamento. Por causa do planejamento. Entende? Então, você vê como que isso vai mudando. Como que dá resultado. Dá resultado, mas os resultados não são para hoje. Uma coisa que eu critico muito em nós, empresários brasileiros, e que me preocupa, o imediatismo. O imediatismo. Como que o imediatismo atrapalha o negócio? Né? Muitos me procuram, Renata, para poder... nesse perfil de clientes de tamanho de empresa, com problemas tributários em ST, diversos problemas nesse sentido tributário e financeiro. Só que na hora que o cara fala assim, olha, a sua empresa, o primeiro resultado, os primeiros relatórios consistentes eu te apresento em 8 meses. A primeira coisa que a pessoa fala assim, eu vou te pagar durante 8 meses para você me apresentar relatórios consistentes? Falei, sim, consistentes. Eu não vou ser uma consultoria que vou chegar aqui e vou fingir com os números do seu sistema, que às vezes nem customizado está, que está mal alimentado, e vou tirar relatório do sistema e te apresentar. Eu não vou fazer isso. Se eu ver que o seu relatório não bate com a sua realidade, eu não vou te apresentar. Por isso que eu te peço 8 meses. Para começar a ter uma noção e começar a te trazer norte para onde nós vamos. Então, assim, o empresário, ele quer para ontem. Ele quer para hoje. Só que, quando se fala de planejamento, o ontem não existe. Não existe. Não, e os sistemas não são alimentados 100%. A gente sabe como é que é. Sabe. É difícil. É difícil. É difícil. É uma guerra, tá? Sempre trabalhando com o sistema corretinho. Exatamente. Né? Você, como gestora, você vai lá, tira um relatório lá de... Pegar uma DRE do seu sistema. Aí tem uma DRE lá, para ver se você está tendo lucro, prejuízo, DRE gerencial. Não é contábil. Mas... para aquela... mas eu quero só a DRE. Você quer só a DRE, mas a DRE, ele é o espelho de tudo.
A DRE, eu não crio uma DRE. Precisa ter tudo, né, para poder... Eu tenho que pensar em categorias, se as coisas estão categorizadas nos planos de contas de forma correta. Às vezes tem despesa de marketing dentro de, sei lá, dentro de despesa com alimentação. Acredita, porque o cara customizou o sistema e esqueceu de reclassificar. Entende? Então, é muito complexo. Então, o que me preocupa é o imediatismo. E eu falo com os empresários. Imediatismo não combina com planejamento. Então, se você pensa que o seu negócio pode crescer no imediatismo, assim... Não vai dar certo. Não gostaria de falar isso, mas você pode saber que mais cedo ou mais tarde o seu negócio está fadado a fechar. Porque se você... tem empresas que têm falsa estabilidade. Tem gente que é uma máquina de vender. Eu conheço vários clientes. São máquinas de vender. Então, ele gira muito dinheiro. Então, se ele ganha... Tem um caixa alto, né? Mas Isso. Ele ganha muitos milhões, mas também gasta muitos milhões. Mas se você falar assim, precisa de 30 mil, o cara não tem. 30 mil, não estou falando da pessoa física do dono, não. Eu estou falando da empresa. A empresa não tem. A empresa fatura 40 milhões, você não tem 30 mil? Você não pode usar 30 mil? Não tem. Ele realmente não tem. Ele não tem 30 mil. É contraditório. Mas por quê? Não tem. O cara pensa o quê? Eu tenho que vender. Ok, realmente, quem não vende morre. Mas a que custo, né? Tem lucro ou não tem lucro essa venda, exatamente. Qual que é o ponto de equilíbrio daquele produto para poder conseguir começar a dar aquele ponto de equilíbrio em quantidade e eu começar a ter lucro? Então, assim... Não é fácil, sabe, Renato? Então, as pessoas tendem a querer tudo para imediatismo, assim. E eu fico imaginando... eu já tive clientes agora, recentemente, em 2022, que empresa grande, num segmento que nós conversamos antecipadamente aqui um pouco, que deixou de ser meu cliente... que fatura milhões, tem investidores de fundos de investimento. Nossa. Que não tem financeiro. Não, tem um financeiro, tem a categoria financeira. Mas se você falar assim, qual que é a DRE? Não tem. Nem planilha. Nossa. Entende? Aí fez gente... Eu trouxe até medo de investir em fundos de investimento. Eu falei, tem fundo de investimento investindo nisso aqui? Como é que tem coragem? Entendeu? Como é que tem coragem? Quem tem investido nesse fundo de investimento, coitado, tá? Então, assim... E outro erro comum também, que eu vejo às vezes, mas aí empresa menor, estou falando lojas, lojistas, né, que é o meu ramo, às vezes a pessoa misturar tudo, né? As despesas dela com a pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. É um erro horroroso, mas que às vezes a pessoa inicia um comércio, inicia uma loja e não colocou tudo separado, né? Uma coisa é uma coisa, a pessoa jurídica é uma, a pessoa física é outra e tudo. E às vezes também se confunde. Às vezes vende, acha que está tudo beleza, mas não está fazendo a conta, né? Isso. E uma hora chega. Uma hora chega. E aí, na hora que chega, já pensa que quando as empresas, assim, nessas casas, assim, quando são maiores, eles querem vender para um concorrente. E aí quer vender por quê? Já não tem mais crédito no sistema bancário, porque já esgotou tudo. Todos os bancos que ele podia tomar já tomou de crédito. E aí ele já não tem o que fazer. Ele precisa de ter capital de giro, porque ele já precisa de dinheiro para girar. Às vezes, sazonalidade, toda empresa tem sazonalidade. Toda empresa tem sazonalidade. E entender essa sazonalidade é muito importante. É verdade. Porque, senão, você tem que estar pronto para a sazonalidade. Para baixa, para momento de baixa. Então, tem clientes que já falam assim, não, Hernani, eu vou procurar um investidor, vou vender. Mas por quê? Ele não está vendendo porque ele quer embolsar um dinheiro do lucro da empresa, que a empresa cresceu, igual foi o seu caso. Não, porque ele quer, na verdade, chamar um investidor ou vender parte da empresa, porque ele tem dinheiro. Mas não tem dinheiro não é porque a empresa não tem dinheiro. Porque qual que é a lucratividade do produto X, Y, Z? Né? Não sei qual que é o mix de produtos hoje da UDS, em termos de mix. Você tem mais de 5 mil itens? Não, temos quase 3 mil itens.
3 mil itens. Mas temos que controlar um a um. Eu tenho que saber qual que é a margem de contribuição dele. Eu queria aproveitar, qual que é o compliance? Vocês devem ter um compliance nesse sentido de processos e normas e procedimentos nesse sentido. Como que vocês conseguem controlar no dia a dia um volume tão alto de produtos, né? Porque, na verdade, é um mix de produtos. É a cor A, cor verde, branca, vermelha, que um cada um tem o preço. Coisa, né? Que vira 3 mil produtos. Como que você controla isso hoje? Hoje a gente... a gente tem um sistema, né, que é o Proteus, que a gente trabalha. Então, Em termos do armazém, a gente tem o WMS, que ele controla por endereçamento, etc. Sim. Né? E em termos de controle assim, de vendas, essas coisas, eu tenho uma gerente de produto, onde ela trabalha especificamente em todas as estatísticas, se vendeu, não vendeu e tal. E a parte de precificação ainda fica comigo, eu gosto de atuar nessa área, então eu entro nessa parte junto com o pessoal de importação, com toda a parte de precificação. E aí, as margens todas. Então, uma parte a gente tem no próprio Excel e outra parte imputada no sistema. Né? Vendas. O Excel é sempre amigo da gente. Mas o Excel é difícil largar ele. É difícil largar ele. Difícil. Por mais automação que você tem, algumas coisinhas. Deixa minha planilhinha aqui. É verdade. É verdade. Né? Então, mas a gente realmente tem de cada item com a margem de contribuição. Se eu vou abrir mão de margem daquele item, a gente classifica ele por subtipo também, para eu ver, ele é a para mim, a B. A curva ABC. A curva ABC, para poder, dentro dele, poder ter margens diferentes, trabalhar com margens diferentes. E aí aí a área comercial também, ela tem uma autonomia nesse range de descontos e tudo, sempre olhando que margem que ficou o item. Ao dar desconto, por exemplo, ele tem lá numa planilha como é que ele está deixando o item para a Hudson, que margem de contribuição que ele está deixando para aquele item específico. Você falou de curva ABC aí e me veio uma outra coisa que é um quesito muito importante que eu vejo muito nas empresas, principalmente de comércio. A dificuldade deles entenderem que estoque é dinheiro empatado. E isso na empresa de importação é assim, porque o meu estoque é longo. Eu tenho que ter estoque de 9 meses. 9 meses? 9 meses. Uau. É altíssimo, né? Então aí você tem um dinheiro empatado. A gente tem um dinheiro empatado, mas é difícil, porque eu não reponho assim. Um pedido que eu estou fazendo agora, por exemplo, ele normalmente leva 60 a 75 dias de produção, uns 15 dias para a gente decidir, porque manda, os 75 dias de produção. Aí, para embarcar lá na China, na Índia, onde for, mais uns 35 dias de navio, né, de frete. De lá para cá. De lá para cá. E aí, a alfândega, põe uns 15 dias. Às vezes é menos, mas faltam uns 15 dias, para depois chegar para mim. Então, qualquer reposição nossa é 4, 5 meses. No mínimo. Quando dá tudo certo é 4 meses, 5. Mas é 6. Então, aí para você ter uma folga também, né? Então, a gente acaba tendo um estoque de 9 meses, que é altíssimo, né? Altíssimo. O custo, para mim, né? O custo financeiro disso é gigante. Sim. Né? Mas isso depende muito do tipo de empresa, né? Se eu comprasse no mercado nacional, não é isso. Que você compra no dia seguinte, você tem, aí você controla. Dia seguinte, modo de dizer, 10 dias, sei lá. Mas não é o nosso caso. O importante disso é que você tem esse controle, mas com certeza, apesar de ser um tempo expressivo, 9 meses, mas eu acredito que você deva tentar ao máximo espremer esse período, o máximo que você consegue. A gente tenta espremer, eu tento também ganhar prazo de pagamento. Isso. Que com alguns que eu compro há muito tempo, eu consigo, com um chinês novo, quero desenvolver um produto e tal, não consigo, é 30% antes dele começar a produzir. 70% quando está pronto para o embarque, quer dizer, até ele chegar aqui, até começar a vender, e aí a gente vende com 30, 60, 90, 120, 150, porque acaba que o cliente lojista, se for um supermercado,
um Leroy, por exemplo, só paga com 120 dias fora o descende. Quer dizer, esse tempo, eu até esqueci, tem um nome, né? Esse tempo do... Me fugiu agora. Esse tempo... É o tempo que o meu dinheiro volta. Ah, é o giro mesmo. É o giro, mas não tem um outro nome? Agora me fugiu. Não sei se é o custo financeiro. Bom, enfim. O ciclo financeiro. O ciclo financeiro. O ciclo financeiro nosso Sim. é longo demais. Sim. Entendeu? Infelizmente, a gente tenta arrumar algumas coisas. Aí nisso o bazar é muito importante. Porque, qualquer coisa que eu vi, tá demorando para vender, não sei o que, eu tenho que desovar, né? Eu tenho que desovar, porque eu só vou aumentar se eu ficar com aquele produto mais 1 ano no estoque, mais 6 meses no estoque. Pronto, acabou. Foi a margem, né? Foi. E vai mesmo. Vai mesmo. E vai mesmo. Então, a maioria não se atenta para isso, sabe? Então, é uma coisa importante você ter o mínimo possível de estoque. Principalmente se você for comprar dentro do país, o ideal é quanto menor o tempo entre você pedir e chegar, menor a sua necessidade de estoque. Né? Então, a pressão toda está no tempo. E aí, obviamente, num alargamento de prazo, né? Para pagamento. Né? E outra coisa também importante, a precificação. A precificação, você tem que pôr... Todo mundo coloca a precificação com base no mercado. E aí, esquece de ver se o custo da empresa se comporta aquilo que o mercado está praticando. Então, ele vai lá e fala assim, meu concorrente está fazendo por X. Ele vai lá e coloca o preço do concorrente. Mas de repente você tem um custo fixo altíssimo que não... O seu custo não comporta. Ou seja, aquilo que o seu concorrente está fazendo não paga o seu custo. Né? Então, isso é muito comum também. Então, precificação não é olhar o concorrente. É também. É importante, mas não pode te definir. Ele é um farol. Ele pode até te definir que é impossível você trabalhar com aquele produto. Você tem que mudar. Isso, exatamente. Porque, né? Isso aí. Ele pode te balizar por isso, mas você não pode cegamente pegar o preço e ir, né? Exatamente. Né? Mas, enfim... É uma arte, né? É uma arte. É uma arte. Você, como né, gestora do Hudson, para aquele empresário que já está, digamos assim, na meia-idade, digamos assim, não... quando eu falo empresário meia-idade, eu falo da empresa, tá? Não estou falando da pessoa física. Aqui a empresa dele já está na meia-idade, ou seja, já tem uma certa maturidade, o negócio já tem uma maturidade. O que você daria de sugestão, de uma palavra final assim para ele poder, uma palavra de encorajamento? O que você poderia dizer para ele agora, assim, digamos assim, em poucas palavras para ele? Olha, eu diria que nada é simples, porém eu acho que é muito gratificante a gente estar nesse meio de ser empresário, né, e poder ajudar e influenciar tantas pessoas, né? Agora, acho também que a gente deve seguir nossos sonhos, né, perseverar naquilo que a gente acredita. E talvez uma coisa muito importante para os negócios que já são maduros, né, é a gente ficar atento às inovações, às mudanças de mercado, às mudanças de cenário, né, no país, de costumes, de hábitos. Às vezes a gente fixa em algo que, não, sempre deu certo assim, vou fazer assim e tal, e se perde de ver que o mundo ao seu redor está mudando e que talvez uma coisa que você sempre fez não é mais o melhor e precisa de inovação, né? Então, eu acho, por mais difícil que às vezes seja para a gente, já no meio do caminho, né? E esse desafio também de lidar com as pessoas mais novas, que eu acho muito importante, porque também traz uma oxigenação para o seu negócio, né? Traz ideias novas e tudo.
que a gente seja um pouco mais humilde para lidar com eles, que às vezes já querem ser chefe em 15 dias, né? Mas que a gente saiba, cada geração, né, usufruir da outra e cada experiência usufruir da outra também. Eu acho que é isso. Acho que é importante não perder essa noção do seu negócio, onde ele está, e que não vai ser estático, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda e a gente precisa ficar atento a isso. Ótimo. Renata, foi assim uma conversa sensacional. Aprendi muito com você aqui hoje. Eu queria te agradecer fortemente pela essa experiência que tivemos aqui hoje. E gostaria sempre que for possível contar com você no nosso podcast, porque sempre trazer nesse mundo empresarial, trazer cases de sucesso, que eu entendo, classifico você num case de sucesso, é importante para encorajar empresários, encorajar todo mundo, aqueles que ainda querem empreender no Brasil, né? É uma luta constante, né? Não é fácil, mas eu acho que é gratificante, né? A gente tem momentos tristes, mas nós temos momentos também que eu acho que o gratificante, ele se sobressai. É verdade. Né? Não, muito obrigada. Eu adorei vir também, foi ótimo. Aprendi muito com você também, né? Sim. E te desejo muito sucesso nas duas empresas, em tudo que você for fazer, e que você possa também ajudar e influenciar muitas pessoas com esse podcast. Né? Obrigado, Renata. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Gente, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço.